E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Teles. Vou mandar uma dica hoje massa aqui sobre um assunto que sempre cai nos vestibulares, né? Que abordam a gramática da língua portuguesa. O tema da minha teleaula aqui é vozes verbais, a influência delas na análise textual, na análise gramatical. Então a preocupação inicial que você tem de ter é com o verbo. Por exemplo, se nós destacássemos o verbo nessa primeira frase, produziram, nós avaliaríamos que o termo os alunos funciona como sujeito dessa oração aqui, ok? E esses alunos praticaram a ação de produzir o trabalho. Eu vou dizer que esta frase aqui se encontra no que nós chamamos de voz ativa, que considera que esse sujeito aqui, os alunos, é um termo agente. Ele é um sujeito agente na oração. E aí, se você terminar de avaliar a frase, você verá o seguinte, revisão, hein, de análise sintática. Os sujeitos alunos produziram. Quem produz, produz alguma coisa. Então, o trabalho nessa oração seria o objeto direto. Essa seria a avaliação da primeira frase que se encontra em voz ativa. Voz ativa, então, é quando eu reconheço que o sujeito da oração ele esteja praticando a ação, ok? Se eu, por exemplo, tentasse transformar esta frase em voz passiva, ela seria elaborada do jeito que foi aqui embaixo. Grifa a marca verbal, estou vendo que é uma locução, foi produzido. O que foi produzido? O trabalho. O trabalho é o sujeito dessa frase. Só que interprete agora a segunda. O sujeito do trabalho ele não está praticando a ação de produzir, ele está sofrendo a ação de ter sido produzido. Então essa frase não está na voz ativa, ela se encontra aqui na voz passiva, que é quando eu interpreto que o sujeito sofre a ação da frase. Ele não vai ser chamado de agente, ele aqui vai ser chamado de sujeito paciente, ok? O detalhe importante para a minha dica, esta voz passiva, ela é conhecida como passiva analítica, ou seja, ela vai vir com uma estrutura verbal que se encontra em locução. Trata-se aquilo ali de uma locução verbal, ok? Você tem uma voz passiva cuja marca verbal vem em forma de locução. O termo pelos alunos aqui, que é quem pratica a ação na frase, ele vai ser chamado aqui de agente da passiva. Agora, o grande detalhe desta minha dica para vocês. Não existe só um tipo de voz passiva. Existem dois tipos. Esta aqui é conhecida como analítica e nós vamos ter também a passiva sintética. E como é que eu vou reconhecer que a frase está na voz passiva sintética? É só usar o macete. Toda passiva sintética pode ser transposta para uma estrutura de passiva analítica. Por exemplo, se nós grifássemos aqui o verbo mais o pronome se, é aí que está a encrenca. Produziu-se o trabalho. Eu não poderia dizer o trabalho foi produzido? Toda vez que eu puder usar este macete, turma, toda vez que eu puder fazer isso, é porque isso daqui faz com que eu reconheça que a frase está na voz passiva também. E se ela usa o pronome se, ela será passiva sintética. É só você se lembrar, ó, com o se ela é sintética, ok? E aí que está o detalhe. Eu não pude pegar essa estrutura e transformar em passiva analítica, então aí a pergunta é a seguinte, o que foi produzido na frase de cima? O trabalho. O que o trabalho foi na voz passiva analítica? Sujeito. O que o trabalho será na passiva sintética? Se elas se equivalem, o trabalho também será sujeito. E na sua prova também será chamado de sujeito o quê? Paciente. Ok? Aí o detalhe, se o verbo é obrigado a concordar com o sujeito, produziu-se o trabalho foi produzido. E se nós puséssemos o trabalho no plural, obrigatoriamente o verbo deveria vir para produziram-se os trabalhos, que equivaleria a dizer os trabalhos foram produzidos. Isso aqui é o sujeito,
paciente e a variação do sujeito faça com que o verbo deva variar juntamente indo para o plural. Voz passiva sintética proporciona esse tipo de alteração. Detalhe, detalhe, se viesse o singular, estaria errado, ok? Terminando aqui para vermos qual é o grande embate do tema, tenta pegar esse verbo com o se e transformar em passiva analítica agora, porque eu quero saber se é uma passiva sintética. Tenta fazer isso. Você não vai conseguir, porque bem e nesta cidade possui característica adverbial. Bem é adjunta adverbial, de modo, e nesta cidade, de lugar. Então, como eu não tenho a possibilidade de transformar isso em passiva analítica pelo macete, é porque isso aqui se encontra na voz ativa, para marcar o índice de indeterminação, do sujeito. Inclusive, isto aqui será o nome dado ao pronome se, ok? O pronome se na frase de cima recebe o nome de partícula apassivadora, enquanto no exemplo de baixo, de índice de determinação do sujeito. Usou o macete, eu pude passar para passiva analítica, é porque é passiva sintética. A avaliação é essa. Eu não pude passar, não consegui, é porque é voz ativa para marcar o índice de determinação do sujeito. Ressalva, este verbo nunca irá para o plural com o pronome se, ok? O último tipo de voz verbal é esta aqui. O soldado feriu a si mesmo, a si próprio, a ele mesmo. O sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da oração. Isto aqui é voz reflexiva, ok? Muito obrigado, espero que a dica tenha ajudado vocês. Um abraço.